Tomada de decisões clínicas no planejamento de tratamento fisioterapêutico. As tomadas de decisões, elas dependem de planejamento. Esse planejamento é realizado pelo profissional e fisioterapeuta que compõe uma equipe multidisciplinar ou de uma maneira isolada. É dividido em 6 etapas. A primeira, avaliação dos níveis atuais de função ou disfunção, sua capacidade funcional. Segunda, organização, análise e interpretação dos dados. Terceira, estabelecimento de metas a curto e longo prazo. Quarta, desenvolvimento e planejamento de tratamento. Quinto, tratamento efetivo. E sexta, reavaliação do paciente com seus resultados, que pode acontecer num curto espaço de tempo ou no final do tratamento propriamente dito. A primeira etapa é composta da avaliação do paciente. Ela deve reunir dados muito objetivos, sem desconsiderar a subjetividade ou a parte emocional que o paciente ou familiar nos apresenta nesse momento. Tudo inicia com um encaminhamento. Esse encaminhamento pode ser através de consultório particular, através do Sistema Único de Saúde. E o mais importante que nós devemos atrelar à nossa avaliação é o registro médico das situações que já aconteceram em um momento passado ou que estão acontecendo nesse momento. É importante frisar que nas patologias, e principalmente na patologia reumática, nós devemos entender os processos patológicos, nós devemos interpretar de uma maneira correta o registro médico ou de outros profissionais da nossa área que são encaminhados junto com o paciente, e a interpretar também de uma maneira muito correta os exames e as provas laboratoriais para o paciente reumático. E, finalmente, a utilização dos medicamentos, pois sabemos que o paciente reumático, a grande maioria tem acima de 40 anos de idade, e normalmente ele faz uso de vários medicamentos que nós podemos encontrar alguns efeitos colaterais associados à utilização desses medicamentos. Primeira etapa, a avaliação do paciente. Basicamente constituída pela entrevista, nós devemos elencar alguns itens importantes. Esses itens seriam a queixa primária, ou queixa principal que ele apresenta nesse momento, a história da enfermidade da queixa que ele apresenta, o estilo de vida anterior ao problema, as metas e expectativas pessoais que esse paciente apresenta em relação ao tratamento, quais as motivações que ele apresenta ou não apresenta no momento da avaliação, se ele tem conhecimento do problema médico que ele apresenta, quais os hábitos de saúde, como frequência ou aversão a exercícios que ele tem ou já desenvolveu em algum momento, e, muito importante, as informações sobre o ambiente familiar e de trabalho desse paciente. Importantíssimo observar e ouvir cuidadosamente o paciente, porque muitas vezes problemas físicos estão correlatos a problemas mentais e problemas mentais podem desencadear os problemas físicos. Ainda na avaliação, nesse primeiro momento, nós devemos tentar estabelecer uma relação de confiança e de harmonia com o paciente. Devemos também nos lançar mão dos exames de triagem, de avaliação, com a observação e a exploração de áreas onde encontra uma deficiência funcional. Importante o toque, importante a interpretação do segmento ou dos segmentos, que vai desenvolver a aplicação do quê? De testes específicos que vão qualificar ou quantificar uma função ou disfunção. Importante evitar que esses dados eles sejam excessivos no quesito de objetividade. O mais importante é a objetividade da avaliação. Segunda etapa, análise dos dados. Os dados eles já estão apresentados de uma maneira organizada, de uma maneira que seja facilmente interpretada pelos colegas da equipe multidisciplinar ou pelos fisioterapeutas.
E didaticamente, essa análise a gente pode dividir em dois grandes problemas. Os problemas primários e secundários. Como problemas primários, resultado direto de um processo patológico. E como processo secundário, as complicações e o efeito de um problema patológico. Por exemplo, uma osteoartrose em ombro, que seria o problema primário, ela vai ter a complicação, seus efeitos, quais? Uma diminuição de amplitude de movimento, uma possível deformação daquela articulação de ombro, que leva a crepitação, que são estalidos, e uma dor frequente nesse local, que pode levar a complicações mais sérias com o passar do tempo, e principalmente se não for executado um tratamento. Análise dos dados, nós devemos determinar o nível atual da capacidade funcional. Para tanto, nós devemos definir o que ele consegue e não consegue fazer, para que a gente possa estabelecer um foco ao tratamento, que ele não seja desviado ou confundido as etapas de um tratamento, de um planejamento a curto como a longo prazo. Devemos, portanto, estipular as prioridades, ou seja, quais os problemas mais críticos para esse paciente avaliado nesse momento. E, nesse sentido, estabelecer o que eu posso ou não posso fazer de conduta fisioterapêutica e quais os recursos que eu posso usar, ou não, nesse momento.